Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais uma lição dentro do livro de Deus. Hoje a gente retorna à continuação do nosso tema, o pecado para a morte. Então, hoje a segunda parte do mesmo tema. Temos que ter o máximo cuidado na nossa pregação, no nosso ensino, para não sermos contraditórios. Por quê? Eu digo assim: apelamos para as pessoas, para os pecadores, para que venham a Jesus, para que aceitem a Jesus com aquela promessa, com a promessa bíblica de que, fazendo assim, eles serão salvos. Veja que João capítulo 1, verso 11, diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. Note que aqui tem a gente recebe uma autoridade máxima de que aqueles que recebem Jesus encontram a salvação, a filiação divina, pois é dito que foram feitos filhos de Deus. Enfim, usamos textos como estes e semelhantes, e os pecadores creem, eles vêm, nós o conduzimos logo ao batismo nas águas, como garantia, testemunho público da decisão deles de que estão salvos. Mas, no primeiro deslize que tiverem, principalmente se o deslize que eu digo, o primeiro pecado, se é um pecado de ordem moral, aí dizemos: você pecou para a morte. Você não tem perdão mais. Note que contradição. Preguei, ensinei que o indivíduo, que a pessoa, que o homem ou a mulher seria salvo se obedecessem aquela regra, a regra máxima do Evangelho, que é crer e aceitar Jesus com arrependimento. Agora, do mesmo modo que eu os recebi na igreja, disse que estavam salvos e eles creram, aí quando ele peca, eu digo que pecou para a morte, que não tem perdão. Maldita contradição. O pior de que se recorre à própria Bíblia para adoçar aquilo que estou fazendo. Na realidade, não é a Bíblia que nos dá esse direito. Quando João estava
dizendo que há pecados para a morte, por este nem precisam orar. Não orem, pecou para a morte. Olha, João não estava dizendo de um pecado comum, de um pecado de ordem moral. João estava dizendo daquele pecado que Jesus havia dito lá em Mateus 12, 30, 31, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Note que ali em Mateus, Jesus fala de modo compacto, mas dá para entender se estivermos abertos para a revelação do Senhor. Jesus disse: todo pecado que o homem cometer, todos serão perdoados. Note, ele generaliza todos os pecados. Aí então vem a exceção, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Então, fica claro a consonância entre o que Jesus falou e o que o apóstolo João ensinou. Concluindo, não vamos agir como juízes da fé das pessoas. Vamos ter um espírito complacente, um espírito recuperador, não acusador. No próximo vídeo, a gente vai falar daquele problema sério lá da igreja em Corinto, que, olhando assim, este pecou para a morte. Vamos ver o que Paulo nos ensina, o exemplo ali de Corinto, o que tem para nos esclarecer a respeito do chamado pecado para a morte. Fiquem, pois, na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.